Nesse bloco, nós vamos ver um procedimento geral para formular testes de hipóteses. Esse procedimento está dividido em 8 passos. O passo 1, identifique o parâmetro de interesse no problema. Qual é o parâmetro que você está interessado? Passo 2, formule a hipótese nula, sempre na forma de uma igualdade. Passo 3, formule uma hipótese alternativa apropriada. O tipo de hipótese alternativa vai depender da natureza do problema, do que você quer resolver. Nós vamos ver alguns exemplos onde vai ficar mais claro isso. O passo 4, defina o nível de significância. É muito comum trabalhar com 5%, mas você pode escolher um outro valor. Passo 5, estabeleça a estatística apropriada de testes. Qual é a conta que você vai fazer para rejeitar a hipótese nula? Estabeleça a região de rejeição para a estatística, quais são os valores críticos que você vai utilizar. Faça o experimento, obtenha os dados, faça as contas e, finalmente, decida se a hipótese nula deve ou não ser rejeitada e transponha essa conclusão para o contexto do problema. Nós vamos ver agora hipóteses relativas a uma média, a média de uma população. Nós vamos agora lidar com hipóteses relativas à média de uma população. A hipótese nula vai ser sempre essa. A média é igual a um certo valor em particular, que nós estamos chamando aqui de μ0. μ0 pode ser qualquer número. Uma hipótese alternativa possível é que a média da população ela não é igual a μ0, mas ela é menor do que μ0. Eu vou, então, fazer um teste, vou obter uma amostra, vou calcular a média dessa amostra e vou fazer essa conta. Para essa conta ser feita, eu preciso conhecer previamente o desvio padrão desta população. Essa coluna azul se refere, então, aos testes de hipótese, quando o desvio padrão é conhecido. Eu faço essa conta e comparo com o valor de menos z de alfa. A alfa é o nível de significância. Se o valor de z for menor do que menos z de alfa, eu rejeito a hipótese nula e aceito essa hipótese aqui como sendo verdadeira. A segunda hipótese alternativa é que a média da população supera esse valor μ0. Isso eu vou poder, então, aceitar como sendo verdadeiro se o valor de z superar o valor de z de alfa. E, finalmente, a terceira hipótese alternativa é que a média é diferente de μ0. Isso eu vou aceitar como sendo verdadeira se o valor de z for menor do que menos z de alfa sobre 2 ou for maior do que o z de alfa sobre 2. Como é que eu vou escolher a hipótese alternativa apropriada? Depende da natureza do problema. Existem casos, como por exemplo o tempo de espera na fila, você não vai ficar bravo se ela for menor do que um determinado valor. Você só vai reclamar se ela superar ao valor que o estabelecimento colocou como limite. Em alguns casos, é importante que a quantidade nem seja maior, nem seja menor do que aquele valor desejado. Por exemplo, uma peça que vai encaixar na outra. Se ela for grande demais, não funciona. Se ela for pequena demais, não funciona. Ela tem que estar próxima daquele valor central. Então, a hipótese alternativa é escolhida em função da natureza do problema. Mas tem casos em que o desvio padrão não é conhecido. Se ele não é conhecido, o que a gente faz? A gente calcula esse desvio padrão, utilizando os dados da amostra, e usa a estatística t. Nós vamos, então, rejeitar esta hipótese nula e aceitar essa hipótese alternativa quando o valor de t calculado por essa expressão for menor do que o menos t de alfa, para o número de graus de liberdade correspondente a n-1. A segunda hipótese alternativa vai ser aceita se o valor do t for maior do que o t de alfa. E, finalmente, a terceira, se o valor do t for menor do que menos t de alfa sobre 2 ou maior que t de alfa sobre 2. Mas que história é essa? Em alguns casos eu uso alfa, em outros eu uso alfa sobre 2. De onde é que vem isso? Nos testes de hipóteses unilaterais, nós fazemos a conta para que a área que fique fora da região de interesse seja igual a alfa. Para esse outro teste unilateral, a alfa está do lado de cá também.
E para o teste bilateral, eu divido. Faço com que metade da área fique para a direita, metade da área fique para a esquerda. Por isso que aparece um alfa sobre 2 ali, naqueles valores críticos. Vamos ver um problema. O fabricante produz um certo modelo de resistores elétricos, cuja resistência deve ser 330 ohms. Seu processo produtivo tem um desvio padrão típico de 10 ohms. Uma amostra com 35 resistores foi ensaiada. O valor médio obtido foi de 333 ohms. Com esses dados, é possível afirmar que a média dos resistores é diferente de 330 ohms? Use o nível de significância de 0,05. Seguindo aquele roteiro geral, o passo 1 é a gente identificar o parâmetro de interesse, que é a resistência média dos resistores. O passo 2 é formular a hipótese nula, que vai ser uma igualdade. Pelo enunciado do problema, fica claro que essa é a hipótese nula. A média é igual a 330 ohms. O problema já induz que a gente formule essa hipótese alternativa. O valor médio não é 330, mas é diferente de 330. O nível de significância também está no enunciado do problema. E nós conhecemos previamente o desvio padrão, nós vamos usar a estatística de teste Z e vamos comparar com esses valores críticos. Nós vamos então rejeitar a hipótese nula se o valor do Z calculado a partir da média dos 35 resistores obedecer uma das seguintes condições: ou for menor do que menos 1,960 ou maior do que 1,960. Fazendo as contas, obtivemos 1,775, que não é maior do que esse valor crítico. Conclusão: como o valor obtido não está além dos limites do intervalo, a hipótese nula não pode ser rejeitada. A média pode mesmo ser 330 ohms, e aquela pequena diferença de 3 ohms que nós obtivemos pode ser explicada pelo acaso. Nesse problema, um fabricante de lâmpadas anuncia que um certo modelo possui vida média de pelo menos 2.000 horas. Sabe-se que o processo produtivo apresenta a distribuição normal com desvio padrão típico de 50 horas. Um grande comprador desconfia que a vida das lâmpadas não é tão grande quanto diz o fabricante. Para isso, ele fez um teste com uma amostra aleatória de 16 lâmpadas escolhidas ao acaso. A vida média obtida foi de 1.970 horas para essa amostra de 16 lâmpadas. Quem tem razão? Use o nível de confiança de 95%. O parâmetro de interesse é a vida média das lâmpadas. A hipótese nula é a afirmação do fabricante de que ela tem uma vida média de 2.000 horas. A hipótese alternativa é de que a vida média é menor do que 2.000 horas. Por que menor? Porque o comprador não ia reclamar se ela durasse mais do que o fabricante anuncia. Mas ele já fez um teste, pegou uma amostra de tamanho 16 e viu que a média dessa amostra é menor do que 2.000. Então faz sentido ele tentar provar que a média é menor do que 2.000. O nível de significância, o problema já estabeleceu. O desvio padrão é conhecido, vamos usar a estatística de teste Z. E como é uma hipótese unilateral, nós vamos comparar o valor de Z com menos Z de 0,05, que é menos 1,645. Então, a hipótese nula será rejeitada se o valor de Z calculado a partir da média das 16 lâmpadas obedecer essa condição. Vamos ver se acontece. Fazendo as contas, nós chegamos a menos 2,400. Como esse valor supera o valor crítico, tá? É mais negativo que o valor crítico, a hipótese nula é rejeitada. O comprador tem razão, pois a vida média das lâmpadas é significativamente inferior a 2.000 horas. Nesse ponto, nós vamos introduzir o conceito do valor P do teste de hipóteses. Ele corresponde ao menor nível de significância, o menor valor de alfa, que leva à rejeição da hipótese nula com os dados disponíveis. Ele vai fazer uma avaliação de quão folgada ou apertada foi a decisão de rejeitar a hipótese nula. Como é que a gente calcula ele? Num teste de hipóteses unilateral,
o valor do alfa corresponde a essa região aqui. Nós fizemos então um teste de hipótese, colhemos dados de uma amostra, encontramos um valor igual a Z0 que corresponde ao valor normal padronizado da média obtida. Veja que esse valor ele está além do valor crítico. Então nós chegamos a uma conclusão com uma certa folga, porque ele está bem à esquerda aqui do valor crítico. Se nós calcularmos essa área representada aqui em vermelho, este é o valor P. Como é que a gente calcula esse valor P? Se a hipótese alternativa é que a média é menor do que o μ0, o valor P é exatamente a função de distribuição cumulativa do valor Z0, que é o valor da distribuição normal padronizada correspondente à média da amostra obtida. Se a hipótese alternativa é esta, que a média é maior do que μ0, o cálculo do P é um pouco diferente, é 1 menos f de z, 0. E, finalmente, uma hipótese bilateral, é 2 vezes 1 menos a função de distribuição cumulativa do valor absoluto do Z0. Vamos ver isso num problema. Calcule o valor P do problema 2. O valor da estatística de teste foi menos 2,40. Isso é o Z0. Como a hipótese alternativa é que a média é menor do que o μ0, o P é calculado, segundo aquela tabela, segundo a tabela do slide anterior, por essa conta. É a função de distribuição cumulativa do Z0, que dá 0,082. Ou seja, se o alfa escolhido não fosse 0,05, mas fosse 0,0082, eu ainda conseguiria rejeitar a hipótese nula. Esse valor do alfa é o menor nível de significância que rejeitaria a hipótese nula. Portanto, como a gente rejeitou com 0,05, a rejeição foi feita com muita folga. Mais um problema? Um certo tipo de barbante é vendido como tendo resistência à ruptura superior a 180 newtons. Uma amostra aleatória de 5 pedaços de barbante foi ensaiada até a ruptura. Os valores obtidos estão aqui, 185, 182, 187, 183 e 189, todos expressos em newtons. Com nível de confiança de 99%, é possível afirmar que a resistência do barbante supera 180 newtons? O passo 1 é identificar o parâmetro de interesse, que é a resistência média do barbante. O passo 2 é formular a hipótese nula, que é o valor que nós estamos confrontando, 180 newtons. A hipótese alternativa é que o valor médio supera 180 newtons, porque a média da amostra era acima de 180. Isso pode me permitir provar que o valor médio supera 180. Jamais um valor médio acima de 180 convenceria uma pessoa de que a média é menor do que 180. O alfa foi dado no problema e, como o desvio padrão não é conhecido, vamos usar a estatística de teste T. Nós vamos então rejeitar a hipótese nula se o valor de T calculado a partir da amostra superar esse valor crítico, 3,743, que é igual ao valor T para 4 graus de liberdade, 4 é 5 menos 1, para 0,01 de nível de significância. Fazendo as contas, usando os dados daquela amostra de tamanho 5, a média 185,2, o desvio padrão da amostra está lá, substituindo aqui, a gente chega a 4,060, que é um valor que supera o valor crítico. Conclusão: como esse valor supera o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa como sendo verdadeira, isto é, a resistência do barbante é maior que 180 newtons, com um nível de significância de 0,01.